Todos esses números têm algo em comum. Todos são números primos. Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos aprender, utilizando a planilha Excel, utilizar uma fórmula aqui para dividir os números e reconhecer um número primo. Então a primeira coisa é selecionarmos uma célula aqui no nosso exemplo, a célula C3, digitamos o número 1 e damos um Enter. Selecionamos a célula novamente C3, com o cursor do mouse no canto inferior direito, apertamos a tecla Ctrl ao mesmo tempo e arrastamos para baixo para criar uma sequência do número 1 ao número 1000. Voltamos lá para cima, apertando Ctrl e Home. Nesta segunda etapa, selecionamos a célula D2, preenchemos aqui com uma cor amarela, vamos para a célula abaixo, ao lado do número 1, e vamos inserir uma fórmula de divisão. Então, igual, aperto o Shift e o cifrão, letra D, Shift, cifrão, número 2, barra, digita C e depois 3. Então percebe aqui que nós temos aqui igual, cifrão D, cifrão 2, que se refere à célula amarela, essa com fundo amarelo, e a barra e depois C3, que a gente vê aqui está em verde, que corresponde à célula C3. Então essa fórmula está dizendo o que tiver aqui, o número que tiver dentro da célula aqui com fundo amarelo, vai fazer a divisão de todos os números que estão na coluna C. Depois de digitar os dados da fórmula, eu dou um Enter e ele zera porque ainda não tem nenhum número aqui na célula aqui com fundo amarelo. Vou copiar toda a fórmula para as células abaixo. Então, colocando o cursor aqui no canto esquerdo, aliás, canto direito inferior, apertando a tecla Ctrl, eu vou descendo, arrastando ela até o número 1000. Então, dessa forma eu estou copiando toda a fórmula que eu digitei aqui na célula D3. Então aqui ela já está pronta. Na terceira etapa é selecionar toda a coluna D, apertamos o botão direito do mouse e vamos formatar as células. Então aparece aqui um menuzinho, escolhemos aqui formatar célula, escolhemos aqui na categoria número, e aqui onde está casas decimais, nós vamos deixar com 4 casas decimais depois da vírgula. Damos um OK. Agora podemos colocar um número aqui que vai dividir todos os números da coluna C. Por exemplo, número 11. Digito o número 11 e dou um Enter. Então a gente já percebe aqui que 11 dividido por 11, depois da vírgula só temos zeros. Então quer dizer que aqui é uma divisão
aliás, o número 1 é um número divisível por 11. Se olharmos também aqui no número 11, nós vamos ver que deu um resultado inteiro, porque depois da vírgula só temos zeros, diferentemente das outras divisões, onde nós temos vários algarismos depois da vírgula. Vamos colocar aqui com outro exemplo. Por exemplo, o número 87. Então vamos ver quantos divisores ele aparece. Então aqui ele já aparece como divisor número 1, número 3 é divisor de 87. Vamos ver outro número aqui que aparece depois da vírgula, só zeros, então 29. Então nesse caso 87 não é o número primo, porque ele tem mais de dois divisores. Ele tem 1, ele tem o 3 e ele tem aqui o 29. Então ele tem três resultados aqui com o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula só zeros. Então 87 não é um número primo. Continuando, então vamos fazer mais um teste com outro número. Por exemplo, número 151. Vamos ver se ele é primo ou não. Vamos ver quantos divisores ele tem. Então 151, aperto o Enter. Então aqui já temos o primeiro resultado aqui com o número inteiro, né? 151,000. E vamos descendo para ver se a gente encontra mais algum resultado que depois da vírgula só tem 000. Não tem. Aliás, tem, que é o 151. Portanto, 151 tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então é um número primo. Então essa planilha, né, a função dela é você colocar um número aqui no campo, aliás na célula D2 com fundo amarelo. Você colocando um número, de preferência um número ímpar, para reconhecer se ele é um número primo ou não. Ele será primo se ele tiver dois divisores, que quando dividido por um número da coluna C, depois da vírgula tem que ter só 00. Você não pode ter outros algarismos diferentes de 0. Então no caso aqui, o 151, você vê que ele é divisível pelo número 1 e por ele mesmo, aqui, 151. Então ele só tem os dois divisores, né? Então 151 é um número primo. Se você se interessa por assuntos de matemática, acesse os sites www.osfantasticosnumerosprimos.com.br ou Sequências Numéricas Mágicas blogspot.com.br e conheça os livros Fantásticos Números Primos e Sequências Numéricas Mágicas. Obrigado.